Num processo de regressão, quando o profissional, o terapeuta, inicia um processo de regressão, na verdade, ele não sabe até onde o paciente vai. Você não tem uma forma de você prever, não, ele vai até a infância. Eu tenho várias experiências da pessoa relatar situações de vida intrauterina e outras pessoas relatarem situações nunca vivenciadas aqui nessa existência e com muitos fundamentos. E que quando ela volta, independente da religião dela, eu pergunto, conversamos sobre o que ela vivenciou e pergunto qual que é a associação que ela faz. Independente do aspecto religioso, ela fala, não, parece que foi numa outra vida, porque eu tenho certeza que eu vivi isso. Então, situações completamente diferentes. E o que pode acontecer também num processo de hipnose mais profunda é da pessoa falar outro idioma, um idioma que ela não tem domínio, mas naquele momento ela fala com a maior naturalidade. Então isso acontece também, são os mistérios da mente, né? Como que a nossa mente tem é tão misteriosa. Tem pessoas que assumem a posição fetal também? Naturalmente, quando entra num estado de regressão vida intrauterina, ela naturalmente é espontâneo, ela entra numa posição fetal. E depois, coisas que ela relata durante essa regressão, se for checada com a mãe, com 100% de confirmações do que ela vivencia, que ela desconhecia antes. Muito bem. Elvia. Doutora, certa vez eu li um artigo, assim, já um tempo, que a Gisele Bündchen declarava estar com depressão. E na época eu pensei, esteticamente perfeita, bem-sucedida, com acesso às melhores coisas, né, como poderia estar deprimido. Por outro lado, uma pessoa que recebe um diagnóstico de câncer ou de AIDS tende também a ter uma depressão. Isso que eu citei aqui são os motivos. Sob o ponto de vista científico, existem tipos diferentes de depressão? Existem sim, tipos diferentes de depressão. Tem uma depressão que ela poderia ser considerada uma depressão reativa, que ela desenvolve a partir de um motivo, uma perda de alguém, ou um rompimento de um relacionamento, ou uma situação impactante de uma forma negativa. Então, uma depressão que teve um motivo e a partir daquele motivo ela desenvolve o quadro depressivo. E também pode ser uma depressão com uma tendência familiar, hereditária, que é uma depressão endógena, é uma depressão que é mais manifestada independente de qualquer acontecimento. Geralmente outros familiares têm e a pessoa começa a manifestar e depois o quadro também se torna crônico. E pode também uma depressão, a pessoa nunca ter tido depressão e manifestar e depois entrar num quadro depressivo grave. Então tem tipos de depressão. Tem vários tipos de depressão, por exemplo, depressão por luto, né? Por separações de casais, pós-parto e etc. Isso. Doutor Alci, o mais importante é que aquilo que eu citei no início do programa, que a pessoa quando está deprimida parece que ela pensa que o mundo não tem mais solução para ela. E é importante você dar essa esperança, porque você tem a certeza, nós temos a certeza que todo desequilíbrio tende a um equilíbrio, né? Isso. É uma questão de tempo. E o que você falou é uma coisa importante. A pessoa, quando está deprimida, ela tem pensamentos muito negativos, ela se culpa muito pelas coisas do passado, a autoestima dela é muito baixa, ela não se valoriza. Então, ela tem vários tipos de pensamentos que a colocam ainda mais para baixo. Então, a pessoa ela precisa, para uma forma de estar buscando reagir, é sempre estar com a mente ocupada com alguma coisa, evitar de ficar muito sozinha, desenvolver uma tarefa, buscar ouvir músicas mais alegres, situações opostas ao que está predominando no teu pensamento. Então é uma ajuda que a própria pessoa pode dar, como exercício físico. Caminhar, né? Caminhar. Fazer caminhada ou corrida, o exercício físico ajuda muito. Porque aliás, muitas vezes, né, Elvia, a gente está meio cansado de alguma coisa, você dá uma volta de 30, 40 minutos,
parece que melhora tudo. Exatamente. Porque o caminhar, ele motiva a fabricação de endorfinas, né? Isso. Que vão E socorrer. a fabricação de serotonina. Doutora, mas tem saída, né? Tem saída e é bom, não deixe que isso intensifique em você. Tem saída, procure ajuda, orientação. Se não pode fazer uma terapia, quais são os recursos que você pode usar? Tem recursos, exercício físico, estar ocupada, com a mente ocupada, buscar lugares alegres, não se fechar, ficar isolada. São algumas das orientações. Doutora Alci Cabral, eu queria que você passasse o seu endereço, o endereço do seu consultório, em frente ao Hospital São Domingos. Isso. Em frente ao Hospital São Domingos, no Centro Med, na Rua Constituição, 788, sala 205. O Edilson quer saber o que leva a pessoa a ocasionar o bullying. Seria uma transformação dessas pessoas, da personalidade, depressão, talvez uma inveja? Geralmente o bullying ele é cometido durante um período da fase escolar, pré-adolescência, criança e pré-adolescência, onde as crianças estão e os pré-adolescentes, eles estão se afirmando, então querem se afirmar como pessoas mais fortes, mais poderosas e se afirmam em cima de criticar as pessoas mais inibidas e que apresentam dificuldades de se defenderem. É uma questão, pode ser considerado um distúrbio aquela pessoa que sempre está praticando bullying, mas de repente ela pode ser influenciada por um grupo para praticar bullying com outro coleguinha, começar a fazer gozação e aquela gozação ele achar bom, achar engraçado e não avaliar a maldade ou a intensidade que esse comportamento pode estar tendo com aquela outra pessoa. Isso sempre existiu, né, Alci Cabral? Sempre existiu, só que agora as pessoas estão conhecendo pelo nome de bullying. Quando a gente era menino, ó, o dente de coelho chegando, não sei o quê. Baixinho. As práticas também se tornaram mais agressivas de um tempo para cá. Nós tínhamos um diretor, o Leôncio Ferreira do Amaral, já faleceu, que Deus o tenha, mas ele chamava uma colega nossa de elefante sem rabo, só porque ela era gordinha. Hoje isso daria cadeia, não é? Que é isso? Puxa vida, eu já vi muita coisa. São, às vezes, brincadeiras que os próprios colegas fazem, mas com maldade. Isso é uma característica um pouco da personalidade, o ambiente que frequenta. A gente se assustava, viu? Crianças que têm um ambiente em casa mais violentos, isso é natural. Tinha um japonesinho lá, aquela cara de peixe frito. Já pensou? Eu vou te contar. Elvia, mais uma pergunta, né? A Maria Nilda pergunta para a senhora se uma pessoa idosa é normal perder o sono mesmo tomando medicamentos. E ela diz que quando dorme, ela sonha muito. Pede que a senhora comente algo também. Não é natural a pessoa perder o sono. E tomando medicamento e também não ter sono, alguma coisa está acontecendo. Provavelmente alguma preocupação, algum pensamento está interferindo para que você deite, relaxe e se proponha realmente a dormir e dormir. Então, não é natural. Procure compreender ou conversar com outras pessoas falando o que está se passando na tua cabeça antes de você dormir. O natural é você deitar e dormir. Muito bem, a Marlene quer saber se uma pessoa dormindo e acorda e começa a falar em línguas diferentes, o que ocasiona isso? E se a solução seria a regressão, doutora Alci Cabral? Se ela está dormindo... Ela parece eu tenho a impressão que ela viu alguém que estava dormindo e acorda de repente, começa a falar em línguas... Pode acontecer da pessoa estar dormindo e conversar dormindo. Geralmente não fala numa língua diferente, no outro idioma, falam muito enrolado. Mas pode acontecer da pessoa falando dormindo falar no outro idioma. Durante um processo de regressão pode acontecer dela identificar o que está acontecendo com ela, que nível de consciência ela se encontra naquele momento que dorme. Eu creio que não seja uma coisa com muita frequência. O mais frequente é ela falar de forma que não dê para entender.